Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas malta, bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. Hoje falamos da questão dos empréstimos, que têm ganho força na última década e o impacto que esta tem tido no futebol europeu e na carreira, sobretudo, dos jogadores mais jovens. Um estudo do Observatório do Futebol, feito na época passada, revelou que cerca de 3,12 jogadores de cada plantel das 5 principais ligas europeias estavam emprestados e tiveram uma percentagem de cerca de 11,5 minutos jogados no total da equipa. Tenho comigo hoje dois convidados, que são dois colaboradores da ProScout, o André Zeferino e o Eduardo Costa, e a quem desde já agradeço por terem aceito este convite para partilhar aqui um pouco das suas ideias. Muito obrigado eu pelo convite, primeira vez que estou aqui no Bola ao Meio e, portanto, agradeço-te mesmo por me teres convidado para participar. Sim, eu já é a segunda vez que estou aqui no podcast e pronto, estou entusiasmado para mais uma conversa. André, eu começava por ti. A FIFA recentemente limitou a questão de comprar para emprestar e também tem em vista reduzir os jogadores emprestados pelos clubes. Qual é a tua opinião sobre esta nova regra? Sim, esta nova regra era necessária para o panorama que o futebol enfrentava neste momento. Aquilo que se vinha a verificar em Portugal, que é o conhecemos melhor, mas também lá fora no estrangeiro, era de facto, assim como é que eu ia dizer, portanto, não transmitia aquilo que era um pouco a verdade esportiva, porque era muito negócio e não apenas o desporto em si. Portanto, esta regra vem, portanto, limitar de facto, que se compre e venda ou empreste no mesmo período, e o caso mais recente, cá em Portugal, do Ioni Gonzalez, que muita gente acompanhou. O jogador nem sequer jogou pelo Benfica, não fez absolutamente nada pelo Benfica e foi já vendido. Portanto, acho que esta regra foi estritamente necessária. Depois dizer que a questão dos empréstimos e a limitação dos empréstimos a clubes estrangeiros para jogadores com mais de 22 anos vai ser feita em duas fases. A primeira vai ser reduzido para 8 o limite de jogadores estrangeiros emprestados a clubes estrangeiros com mais de 22 anos e depois em 2022-23 será reduzido para 6. Isso também lá está, aqueles jogadores, e no futebol português há muitos que entram naquela toma de que não têm espaço no seu clube mãe e acabam por ter empréstimos sucessivos, vem também aqui colocar um pouco um ponto final nessa questão, reduzindo para 6, que é muito, visto que cá os clubes portugueses e principalmente os 3 grandes têm muito mais do que 6 jogadores emprestados com mais de 22 anos a clubes estrangeiros. Exatamente. Eduardo, pedia também um pouco esta opinião e tal como o André também já introduziu a questão, por exemplo, do Benfica, que se calhar tem sido o clube que mais aposta neste tipo de negócios. Além da tua opinião sobre esta regra, achas que os clubes também conseguiram de alguma forma contornar, tal como têm feito, por exemplo, com o fair play financeiro? Sim, assim, eu acho que a questão da regra que limita o número de emprestados é interessante, porque acho que grande parte dos clubes tem um número excessivo de jogadores emprestados e acho que isso prejudica mais a nível desportivo o jogador e até a própria evolução do jogador, porque acaba por muito provavelmente nunca ter hipótese no clube que tem o seu passe e isso acaba por prejudicar o jogador. Portanto, e como o André disse bem, é muito uma questão de negócio e nós vemos muito o Benfica a fazer isso. Há exemplos, por exemplo, mesmo esta temporada, a questão do Cádiz, que chegou, fez 1 ou 2 jogos na pré-época e depois acabou por sair e acaba por ser mais o Benfica que faz esse tipo de coisas de ir buscar um jogador e raramente lhe dá hipótese, acaba por vendê-lo
E isso na minha opinião, não faz muito sentido, porque lá está, o jogador é que acaba por sair mais prejudicado e o clube é que até pode sair beneficiado, seja porque consegue vender o jogador posteriormente ou até porque vai recebendo as taxas de empréstimo. E eu recentemente estive a fazer um trabalho sobre a academia do Chelsea e houve muita gente que acusou o clube de fazer isso mesmo, de formar o jogador, desenvolvê-lo e depois sucessivamente ir emprestando o jogador ao longo das épocas, de forma a receber a taxa de empréstimo ou até desenvolver o jogador e conseguir vendê-lo com algum lucro. Ou seja, para uma equipa que se diz que, para equipas que se diz que se aposta na formação, não faz grande sentido esse tipo de negócio. Exato, Eduardo. Tu estás aí a falar da questão do Chelsea e talvez no estrangeiro o Chelsea é o clube que tem essa estratégia mais bem vincada. E eu relembro um caso que é o do Lucas Piazon, que certamente vocês estão lembrados. E já em 2016 ele tinha apenas 22 anos e ele revelava que estava muito insatisfeito porque época após época era sucessivamente emprestado e não para o mesmo clube, o que acaba por também prejudicar de certa forma, porque acaba por entrar todas as épocas em contextos completamente diferentes, não é? Até que ponto é que isso para um jogador jovem também não é um risco? Estar sempre a mudar de contexto, diferentes treinadores, diferentes modelos de jogo, etc. Sim, eu para dar mais uma nota do Chelsea, eu não sei exatamente em que época foi, mas foi muito recentemente. O Chelsea tinha 42 emprestados na mesma temporada, ou seja, é um número absurdo para uma equipa ter tantos jogadores emprestados. Relativamente a isso do contexto, é assim, eu acho que depende um pouco. Por exemplo, eu há pouco tempo vi uma entrevista do Papo Gomes e ele falou que quando esteve a jogar no estrangeiro, quando saiu depois da Argentina, que o contexto que ele encontrou de ser um país diferente, de ser um futebol diferente e até um futebol difícil para o seu estilo de jogo, diz que o ajudou a melhorar como jogador, porque ajudou a sair da sua zona de conforto e a evoluir. E eu acho que a questão do contexto é muito importante. O clube que vai emprestar um jogador tem que ver o contexto em que vai inserir esse jogador para a sua evolução. Por exemplo, o Real Madrid, quando comprou o Odegaard e o emprestou pela primeira vez, foi um clube, dois clubes holandeses. O primeiro foi o Eredivisie, não sei se é assim que se diz ou não. Ou seja, foi um clube em que o nível de exigência não é muito elevado, mas é um nível de exigência mais elevado do que aquilo que já se encontrava na Noruega, ou seja, permitiu um contexto um bocadinho mais difícil. E depois esteve no Vitesse, que foi um contexto também um pouco mais difícil. E agora está na Real Sociedade a ganhar experiência num clube grande, digamos assim, da Liga Espanhola, para conseguir ganhar ainda mais rotação, para, se for preciso, para se conseguir evoluir ao ponto de jogar no Real Madrid. Ou seja, os contextos em que o Odegaard tem sido inserido têm sido bons para a sua evolução, porque consegue ter uma margem, consegue ir aumentando o grau de dificuldade do contexto em que se vai inserindo e aí evoluir. Agora, claro que nós quando emprestamos um jogador por exemplo, o ano passado falava-se, no início desta época falou-se muito, não sei se foi verdade ou não, que na altura do Rui Vitória o João Félix e o Ferro poderiam ter sido emprestados, se não me engano, os dois ao Marítimo. Exatamente. Pronto. Imaginar o João Félix, principalmente o Félix, a jogar no Marítimo é algo. Eu imagino a jogar e digo que ele não daria metade do jogador que deu e que é agora. Por isso é que nós temos que ver também muito o contexto em que estamos um jogador, porque se temos por exemplo, um extremo, que seja um extremo que precise ter bola, que precise jogar entre linhas, que precise partir para um, que precisa de jogar numa equipa para que tenha mais posse e que domine para potenciar mais a sua evolução, e vamos emprestá-lo, por exemplo, a um Boa Vista, que raramente tem mais posse de bola e que joga até defende até num bloco médio-baixo, o jogador não vai sair do Boa Vista evoluído e vai sair um melhor jogador. Se calhar até sai um melhor jogador a nível defensivo, acredito. Mas não vai para um contexto que potencia as suas qualidades. E acho que isso, quando um jogador é emprestado, isso é que é o principal a ter em conta. Acho que é essa a questão do contexto. Agora, lá está, a questão do Lucas Piazon é exatamente ao contrário, porque todos os anos um contexto completamente diferente também não é bom. Agora, um contexto, como por exemplo o caso do Odegaard, e que o nível de dificuldade foi aumentando de forma a conseguir aumentar ainda mais a sua qualidade, porque também era um jogador bastante jovem, aí sim, aí é um aspecto que valoriza o jogador. Agora, o que acontecia também muito no Chelsea era em que nos últimos 16 anos o Chelsea teve 14 treinadores, ou seja, um jogador que esteja a ser formado
e que pensa, ok, eu estou a jogar com um treinador que gosta de jogar em contra-ataque, se calhar vou procurar aprender mais em jogar em contra-ataque. E depois, quando está pronto para dar o salto, já muda o treinador, e é um treinador que joga com futebol de posse, o jogador já fica assim um bocado confuso e também não consegue evoluir da maneira que poderia evoluir. O Barcelona, por exemplo, faz uma coisa que eles, desde muito jovens, vou dizer sub-12, mas não tenho a certeza, e eles que jogam no 4-3-3, com um meio defensivo, jogam futebol de posse, que valoriza o passe e a pressão após perda. Ou seja, um jogador que depois que esteja, por exemplo, no sub-17 e precise de jogar ao sub-19 e precisa de jogar a extremo-direito, já sabe o que é que tem que fazer a extremo-direito porque o contexto é o A mesmo. ideia é a mesma, exatamente. Exatamente. Se estiver no escalão inferior ao sénior, precisar de jogar aos séniores porque há uma lesão qualquer ou o que for, e tiver que jogar a média interior esquerda, e ele sabe o que é que tem que fazer a média interior esquerda. Ou seja, esse tipo de contexto também valoriza o jogador na questão da formação, e ir tendo um estilo de jogo definido caso precise de ir para a equipa principal, sabe o que vai fazer. André, o Eduardo introduziu agora aqui uma questão interessante, que é a questão de uma ideia comum na formação e a entrada direta de um jogador da formação no futebol sénior. A maioria dos jogadores que seguem por empréstimo seguem na busca de minutos, como é óbvio, mas também acontece muito com os jogadores jovens seguirem por empréstimo para tentarem ali uma porta de entrada no futebol sénior. Com esta introdução das equipas B, e aqui refiro-me mais também ao caso português, os jogadores acabam por ter outra forma de poder entrar neste futebol sénior. Um jogador de Benfica, Porto ou Sporting pode jogar neste caso o Sporting não, mas um jogador de Porto ou Benfica pode jogar na equipa B e já tem ali um contexto de futebol sénior na segunda liga. Mas até que ponto é que também não seria melhor o jogador sair por empréstimo para um clube de metade da tabela para baixo, da tabela da metade inferior da tabela da Liga Portuguesa, para se calhar ganhar outro ritmo, acelerar o seu processo de crescimento, porque ficando na equipa B também pode acabar por se acomodar, por estar num contexto favorável e que já conhece, não é? Sim, mas aí vai um pouco aquilo que o Eduardo estava a dizer, e com toda a razão, tem a ver com o contexto onde o jogador vai ser inserido, ou seja, vamos pensar um clube de meio da tabela para baixo na Liga Portuguesa, possivelmente vai passar muito dos seus jogos em processo defensivo, ou seja, isso, e vamos pensar aqui no caso prático, o caso do Benfica, um clube que passa uma grande parte dos seus jogos em processo ofensivo, ou seja, domina o adversário. Agora, colocar um jogador numa equipa em que vai passar muito do seu tempo a defender não será certamente o contexto favorável, ou seja, é preferível estar numa divisão inferior, vá num Benfica B que joga na segunda liga, mas em que o resultado em si não é tão importante e importa é trabalhar com o princípios de jogo, modelos de jogo, ou seja, trabalhar um pouco mais o processo ofensivo, que é aquilo que se vê. Ou seja, o Benfica no Benfica B não tem grandes resultados na segunda liga, mas estão a trabalhar uma ideia de jogo, um processo de jogo, e portanto eu acho que é mais proveitoso ter um jogador na equipa B, dando-lhe o contexto adequado e criando, lá está, esse tal ritmo competitivo que até pode ser criado internamente, sim, acho que sim, do que estar numa equipa que está a lutar digamos, como se costuma dizer, pelo pontinho. Portanto, acho que aí não é tão proveitoso. Agora, recuando aqui um pouco na conversa, aquilo que estávamos a falar do Chelsea. O Chelsea, por exemplo, não tem equipa B, ou seja, tem os escalões todos normais da formação, sub-19, e depois tem sub-23. Ou seja, o que acontece? Os campeonatos de sub-23 são bons para manter, digamos assim, jogadores que se acha que têm valor e potencial para poder chegar à equipa principal, manter no clube, mas não deixa de ser apenas mais um escalão de formação, porque, reparem, e agora voltando a Portugal, o que é que acontece? Os jogadores jogam o escalão de sub-19 e os jogadores, quando passam para o escalão de sub-23, vão jogar exatamente contra os mesmos jogadores que jogavam no sub-19. É o que acontece entre Benfica, Sporting, os jogadores jogam sempre contra os mesmos. Portanto, aí acho que o escalão de sub-23 é bom, mas tem de ser acompanhado com uma equipa B. E eu tinha essa discussão, vá aqui entre aspas, essa discussão saudável esta semana com um colega da ProScout, em que falávamos disso mesmo, porque
vejamos o caso do Sporting, que acabou com a equipa B. Quantos jogadores da equipa de sub-23 do Sporting neste momento é que estão preparados para integrar no imediato a equipa principal do Sporting? E a equipa principal do Sporting, dos 3 grandes, tem que ser dito, será mais fraca, certamente. Mas quantos jogadores do sub-23 é que conseguem integrar essa equipa? Sim, se calhar um. E vimos o Pedro Mendes esteve lá e teve poucos minutos. Portanto, também não conseguiu entrar e pronto, conseguir ter aquele destaque. Agora, porque não passaram, lá está, por aquela equipa B e o contexto profissional e como se costuma dizer, ganhar a tal estaleca na segunda liga, que permite a jogadores, por exemplo, do Benfica, que têm vindo a fazer uma aposta muito mais regular na formação. Até o próprio Porto, com o Porto B, tem conseguido transportar muito mais jogadores da equipa B para a equipa principal. Portanto, acho que a equipa B é fundamental para os clubes. Exatamente. Eduardo, segundo o estudo que eu falava na nossa introdução do Observatório do Futebol, cerca de 43% dos jogadores que são emprestados deixam o seu clube de origem após o empréstimo, o que é um número relativamente ainda elevado, é quase metade dos jogadores. Porquê é que achas que isto acontece? Eles sentem que não vão ter oportunidade na equipa na próxima época, ou então por terem experimentado outros clubes, sentiram-se satisfeitos naqueles contextos e acabam por querer sair? Sim, acho que pode depender muito também do plano que a equipa tenha para o jogador. Nós não sabemos enquanto estamos de fora, mas eles lá dentro sabem, e certamente que vão ser emprestados, e a menos que façam uma época extraordinária, dificilmente voltam ao clube, e eles também têm noção do contexto que encontram no clube e que contexto que encontram lá fora, que são um futebol mais atrativo, tanto mais atrativo e mais apelativo, digamos assim, tanto a nível desportivo como a nível financeiro. Se depois podem ter uma margem de progressão até para outros palcos maior do que teriam no clube de origem. Podemos ver assim um exemplo: o Mateus Pereira, a menos que haja um milagre, volta ao Sporting, e é um jogador com uma qualidade extraordinária, que já mostrou. Eu penso que já está confirmado para a próxima época no West Brom. Pois que iam pagar os 10 milhões, se não me engano, não é? Portanto, porque lá está, ele já demonstrou qualidade o ano passado na Alemanha e este ano no West Brom, e é um jogador, lá está, que foi emprestado, e ele agora olha para trás e vê um pouco a qualidade que tinha, e olha para trás e diz: ok, se calhar eu tinha lugar neste Sporting, mas fui sempre empurrado, digamos assim. Agora também não tenho intenção de voltar. Como há jogadores, por exemplo, continuando no Sporting, será como o Daniel Bragança, que agora olha e diz assim: ok, eu fui emprestado a um clube de segunda liga, mas se calhar no Sporting vou conseguir ter lugar na primeira equipa, e tem intenção até de continuar. O mesmo caso, podemos falar do Benfica, que tem 2 jogadores interessantes emprestados, que vai ser um caso que eu até estou um pouco ansioso para ver o que é que vai acontecer, que é o caso do Jetson e do Krovinovic, porque são 2 jogadores que têm muita qualidade e que podem até jogar a titular, só que vamos ver se vão querer voltar ou não. Por exemplo, o Jetson está a experimentar a Liga dos Campeões num dos maiores clubes da Europa, está a jogar numa das maiores ligas da Europa, uma das ligas com mais rotação, com mais intensidade, e ele até pode nem querer voltar ao Benfica porque gosta daquele desafio, gosta daquele contexto, está acompanhado por alguns dos melhores jogadores do mundo, está a ser treinado por um dos melhores jogadores do mundo, e tem um nível de atenção que se calhar não teria em Portugal, e pode olhar para trás e dizer assim: não, eu não quero voltar ao Benfica, estou feliz aqui, quero continuar aqui. Como pode olhar para trás e pensar assim: ok, se calhar ainda preciso de evoluir mais, ou pensar: ok, o Benfica é a minha casa, digamos assim, que eu fui formado lá, quero evoluir ainda mais como jogador e sair ainda mais pronto, sair se calhar até para a Inglaterra porque gostei do futebol, ainda mais pronto do que estou agora. Ou seja, depende também muito daquilo que os jogadores vão sentindo, não só como o clube os trata ao longo dos empréstimos, mas também aquilo que vão sentindo quando estão emprestados, como é que vem o contexto em que estão inseridos e o que é que acham que é mais benéfico para a sua carreira. André, na última década, os 5 clubes que mais recorreram ao empréstimo acabaram despromovidos. E eu lembro que há poucos anos o Granada tinha cerca de 20 jogadores emprestados no plantel. Também é que se deve isto, teres um plantel maioritariamente constituído só por jogadores emprestados, também
eles podem acabar por não se identificar tanto com o clube, depois também podem querer mais cumprir os seus objetivos individuais, não é? E não tanto os da equipa. Até que ponto é que também não pode ser prejudicial ter tantos emprestados no clube? É assim, Embora isto vá ser uma situação que não vai ocorrer nos próximos anos, não é? sim, claro, claro. Mas aqui a questão destes clubes que têm demasiados empréstimos tem dois lados. Ou seja, se for feito com pés e cabeça, pode ser benéfico para os clubes, porque não têm capacidade para ir buscar jogadores que têm por empréstimo. E podemos falar de um caso português particularmente conhecido, o Famalicão, tem bastantes jogadores por empréstimo, porque não tinham capacidade financeira para os ir buscar se não fosse recorrer ao empréstimo. Agora, esse caso do Granada é um caso particular, porque tinha o dono do Granada na altura, o Gianpaolo Pozzo, era o dono da Udinese e mais tarde comprou também o Watford. Portanto, e ele foi claro, quando adquiriu o Granada, ele foi claro que o Granada seria uma equipa B da Udinese. Portanto, e via-se a quantidade de jogadores que saíam da Udinese para o Granada, e lá está esse tal empréstimos que falavas. Portanto, quando assim eu acho que aí não tem grande sentido, porque se é para criar uma equipa B, que se crie internamente, não é comprar outro clube noutra liga, noutra competição completamente diferente e colocar lá os jogadores sedentários, por assim dizer. Agora, neste caso do Famalicão, o dono do Famalicão, o Idan Ofer, é um acionista muito forte do Atlético de Madrid e, portanto, tem dois jogadores, o Chiapacase e o Neon Pérez, no Famalicão. Portanto, o Famalicão neste momento tem jogadores com qualidade e nós estamos a ver o campeonato fantástico que estavam a fazer e que se estão realmente a valorizar. Portanto, quando assim acho que faz todo o sentido. Ou seja, não tem capacidade financeira para adquirir esse jogador, ok, então vou procurar uma outra via, vou tentar o empréstimo. E assim faz todo o sentido, porque lá está, vamos pensar, o Neon Pérez, este ano, à partida, olhávamos em agosto e não iríamos, não tem lugar no Atlético de Madrid. Veio para o Famalicão por empréstimo. Agora, se calhar, no final desta época, olhamos e pensamos de outra forma. Se calhar já dizemos, calma, se calhar o Neon Pérez já pode ter lugar no Atlético de Madrid. Portanto, este empréstimo foi benéfico para o jogador, foi benéfico para o Atlético de Madrid e foi benéfico para o Famalicão. Portanto, quando o empréstimo, e este é o verdadeiro objetivo do empréstimo, é que o jogador consiga evoluir desportivamente, que o clube-mãe consiga tirar proveito dessa evolução desportivamente e depois ter talvez um retorno financeiro, e no caso do clube que recebe o jogador, ter não só poupar, digamos assim, nessa questão financeira, mas também retirar um proveito da parte desportiva. Portanto, esse caso do Granada é um caso particular e claramente que esta regra da FIFA vem colocar um fim a esse tipo de situações. Exatamente. Eduardo, já tocaste aí numa questão importante que foram os emprestados do Famalicão, e eu agora perguntava ao Eduardo se nos tinha trazido algumas questões dos empréstimos que acha importante de destacar, alguns jogadores emprestados nesta temporada. Sim, eu posso começar até com um contexto internacional, como se calhar com o Arrelinho, que foi emprestado neste mercado de inverno do Manchester City para o Leipzig. Um jogador que, quando o Mendy começou a ganhar a forma depois da lesão, começou a perder cada vez mais espaço, também tinha a competição do Zinchenko, e não tinha muitas oportunidades no Manchester City, e agora no Leipzig tem jogado recorrentemente, e foi emprestado também a um contexto favorável, lá está aquilo que estávamos a falar ao início, porque é uma equipa ofensiva, uma equipa que aposta no jogo lateral, e é uma equipa que o Arrelinho, o estilo de jogo do Arrelinho favorece, sai favorecido nesse modo de jogar, digamos assim. Depois também queria destacar Harry Wilson, que está agora emprestado ao Bournemouth. Foi um jogador que foi emprestado pelo Liverpool. Primeiro, na época passada foi emprestado ao Derby County, ou seja, foi emprestado a um contexto de segunda liga, um contexto, digamos, um bocadinho mais fácil, apesar da segunda liga inglesa ser bastante competitiva, bastante intensa.
e este ano já está a ter experiência na Premier League. Tudo bem que está num Bournemouth, que está nas posições inferiores na tabela, mas o processo de evolução deste jogador, na minha opinião, está a ser bem feito, porque começa num contexto de segunda liga, digamos assim, o contexto mais fácil, mas começa a ter mais rotação e a ter outro tipo de competição, e agora passa para um contexto de primeira liga, onde pode de facto começar a conhecer mais aquilo que vai encontrar no futuro, caso fique no Liverpool, ou até caso vá para uma equipa mais de topo da tabela, começa a perceber também aquilo que vai, aquele contexto que vai encontrar. E depois eu também queria ver o caso do Dani Ceballos, porque foi um jogador que com o Unai Emery, se calhar ele começou a época com o Unai Emery e até estava a jogar bem, até estava a encontrar estava num sistema de jogo que o favorecia. E agora com o Arteta, pelo menos para já, ainda não tem tido grandes oportunidades, ou seja, a mudança de treinador numa equipa também é importante para os jogadores que estão emprestados, porque lá está, ele pode ter sido emprestado porque estava a contar jogar no estilo de jogo do Unai Emery, que de facto favorecia o seu estilo de jogo e favorecia a sua evolução, e agora com o Arteta encontra um contexto diferente, se calhar mais difícil, que não vai favorecer tanto a sua evolução, apesar que ele disse que queria continuar e queria continuar no Arsenal. E também tinha a questão do Odegaard que já falei, e depois falar um pouco também dois exemplos do Real Madrid, que é um clube que raramente aposta num empréstimo para valorizar o jogador e depois ele regressar para jogar na primeira equipa, normalmente comprou um jogador já feito, mas agora recentemente vimos dois casos de empréstimos bem sucedidos. É o caso do Casemiro, que foi emprestado ao Futebol Clube do Porto e quando regressou num nível altíssimo e desde então que não perdeu o lugar, é uma peça estrutural principalmente com Zidane. E mais recentemente vemos Valverde, que foi emprestado e este ano regressou e está a fazer uma época brilhante e é um jogador fantástico, de facto regressou num nível completamente diferente. Por isso lá está, às vezes estes empréstimos até assim de clubes grandes, o caso do Harry Wilson do Liverpool e agora do Real Madrid, estes dois, até pode surpreender um pouco equipas que planeiam por norma comprar jogadores já feitos, às vezes emprestar e apostar no talento que tem da casa, digamos assim, até pode ser uma aposta bem conseguida. André, pedia também que nos falasses um pouco dos jogadores que nos trouxeste. Eu no contexto trouxe um contexto mais português e é um caso particular, é porque os clubes portugueses, quando passam por dificuldades financeiras, e nomeadamente Porto e Sporting, já se viram na obrigação de recorrer àqueles que eram chamados excedentários e que estavam emprestados para formar o seu plantel. Agora, vamos pensar no Futebol Clube do Porto aqui há 3 anos. O Porto recuperou Marega, Aboubakar, o próprio Diego Reis e o Ricardo Pereira. Foram 4 jogadores que se encaixaram no plantel principal do Porto e foram muito importantes na altura em que o Porto não podia contratar. Agora estou curioso para ver aquilo que o Sporting do seu lado vai fazer. Reparem, Sporting neste momento tem emprestados. Tinha Francisco Geraldes, que regressou e infelizmente não teve tempo devido também à paragem do campeonato. Tem Gelson Dalla, Ivanilo Fernandes, o próprio João Palhinha, o Misic, que está emprestado no PAOK, que dizem que se vai comprar, agora complicou o negócio com a situação do Covid-19. O próprio Mateus Pereira, que também ainda não, o negócio, não sei se já está fechado ou não. O próprio Daniel Bragança a jogar na segunda liga. Portanto, estou também curioso para ver como é que o Sporting vai conseguir aqui fazer esta gestão daqueles que eram os sedentários. E vimos, quando Bruno Carvalho chega ao Sporting, e o Sporting também está com a corda na garganta financeiramente, aquilo que o Sporting fez foi, vamos buscar os emprestados e vamos formar uma equipa. Cédric Soares, Adriano Silva, João Mário, William Carvalho, portanto, eram todos jogadores que estavam emprestados, andavam naquela roda de empréstimos sucessivos e depois regressaram ao Sporting, foram verdadeiras apostas e acho que aqui a questão da aposta é fundamental. Quando um jogador se sente que é importante, que é valorizado pelo treinador, que é realmente uma aposta do treinador, acho que o jogador rende sempre mais. Agora, se estiver no clube, se o jogador começar a sentir que não é aposta, que treina apenas e não joga, que não tem minutos, que não tem hipóteses, não tem oportunidades, o jogador não vai render tanto quanto poderia render. Agora, estou realmente curioso para ver aquilo que
que o Sporting, neste caso, vai fazer na próxima temporada, porque ainda esta situação do Covid-19 veio dificultar ainda mais. No caso do Benfica, em particular, as dificuldades financeiras que o clube apresenta não são tão elevadas quanto aquilo que o Sporting e o Porto apresentam. Mas o próprio Benfica já disse que quer chegar aos 20 milhões em vendas com os emprestados, exatamente também por essa questão do impedimento de empréstimos, das restrições de emprestados no estrangeiro. E o Benfica quer vender, neste caso, o Ferreira, que está no Espanhol, há uma cláusula de compra nesse empréstimo de 8 milhões de euros. Agora resta saber se o Espanhol quererá acionar ou não. E o próprio Krovinovic, que já falámos aqui, que está no West Bromwich, que chegou a haver uma proposta de 11 milhões e meio, que na altura foi recusada pelo Benfica. Agora resta ver se o West Bromwich vai realmente apresentar uma contraproposta ou se o negócio vai cair. Mas o Benfica já fez saber que quer chegar aos 20 milhões com estes sedentários. Portanto, acho que esta questão dos empréstimos tem muito que se lhe diga. É uma questão já com barbas e que é positiva por um lado, é negativa por outro. Se for bem feito os empréstimos, sim, é muito positivo. Agora, se entrarem no chamado carrossel de empréstimos, aí acho que não há muito mais a acrescentar. Agora, só referir aqui uma questão. Há pouco, quando o Eduardo falou no Arredinho que está emprestado ao Leipzig, aqui em Inglaterra não se pode emprestar aos clubes da mesma divisão. Portanto, queres emprestar, emprestas ao Championship ou então no estrangeiro. E lá está, o Chelsea tinha este ano, salvo erro, 28 jogadores emprestados. Portanto, isto é um plantel. Ou seja, estamos a falar aqui de uma equipa B que o Chelsea não tem. Portanto, lá está também estas restrições que já existem em Inglaterra e que é o chamado máximo do futebol espetáculo e a junção com o futebol negócio. Acho que temos que caminhar para isto, ou seja, colocar cada vez mais restrições para impedir que os clubes consigam, neste caso, contornar aquilo que é a lei, neste caso dos empréstimos. Eduardo, Sim, diz. Eu só queria deixar uma nota na questão da lei, que acho que já devia ter falado mais cedo, mas não falei. A questão do limite do número de emprestados, acho que é uma lei essencial e concordo a 100%, isso não tem nada a dizer. Mas a questão da lei de comprar e emprestar no mesmo mercado, que lá está, aquilo que estávamos a falar no início, que o Benfica faz bastante vezes isso. Eu acho que por um lado é bom, pelas razões que o André já falou, mas por outro lado acho que é mau. Imaginemos que eu compro eu Benfica, por exemplo, ou eu Porto, ou eu Sporting, não interessa, compro uma jovem promessa da segunda Liga, por exemplo, mas acho que ele precisa de ser emprestado num contexto de Primeira Liga, porque acho que é na Primeira Liga que vai ganhar a experiência que eu como clube preciso que ele tenha para quando regressar, e quero emprestá-lo imediatamente. Com esta regra não o posso fazer. Ou seja, vai beneficiar uns que de facto fazem isso como negócio, mas por outro lado vai prejudicar outros que fazem isso para valorizar o jogador a nível desportivo. Ou seja, acho que acaba por ser Isso é mesmo aquela velha história do paga o justo pelo pecador, porque como é que vais qualificar que um clube está a fazê-lo pelo negócio e não pelo aspecto esportivo? Claro. Exatamente, eu concordo, estou a dizer que tem dois lados, não é? Claro, tens toda a razão nesse aspecto, sem dúvida. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa quanto à questão do Chelsea que o André estava a falar agora há pouco. Não, do Chelsea não. Queria só referir também dois jogadores no contexto nacional que acho interessante, que é o contexto do Diogo Gonçalves, que também está emprestado pelo Benfica ao Famalicão, e o André falou bastante bem do Famalicão, e acho que é um jogador agora, se o Benfica tiver intenção que ele regresse, Fala-se que vai fazer a pré-época. Pronto, acho que é um jogador perfeitamente que pode inserir-se facilmente no contexto do Benfica. Acho que é um jogador que mostrou muita qualidade esta temporada, mas se calhar no Benfica vejo mais a extremo do que provavelmente a lateral direito, com essa questão do nível defensivo, mas acho que é um jogador que lá está, foi um empréstimo bastante bem sucedido. Acho que tem qualidade para regressar e encaixar bem no plantel. E no caso do Futebol Clube do Porto, também queria referir o Diogo Queiroz, porque foi um jogador que sempre foi muito falado ao longo dos anos de formação, foi capitão do
do Porto e capitão da seleção. E ao contrário do Diogo Costa, teve oportunidades do Diogo Leite teve oportunidades, poucas oportunidades, mas teve. O Queiroz não as teve, e agora encontrou no empréstimo a oportunidade de jogar e de ganhar mais ritmo, e acho que foi um empréstimo que pode vir a ser benéfico para a sua carreira, porque para além de ter tido experiência a nível sénior de Primeira Liga, está a ter experiência no estrangeiro, ou seja, são sempre contextos que são sempre, por norma, são contextos que valorizam o jogador. Ainda por cima, um jogador jovem como o Queiroz, que o que se notava, mas a minha opinião é que se notava que se corrigisse alguns erros, poderia de facto ser um central titular no Futebol Clube do Porto. E acho também agora, com esta questão de alguma dificuldade financeira que o Porto possa enfrentar neste momento, acho que o Queiroz vai ser uma opção bastante válida para o centro da defesa, até por uma questão do Pepe já está com alguma idade, e também um pouco esta filosofia que o Porto tem agora de apostar um pouco na formação, com outros exemplos que sabemos claramente. Acho que agora com o Queiroz é mais um jogador que pode entrar e vir a ter mais oportunidades, e acho que foi mais um empréstimo também bem sucedido. André, deixa-me só dar aqui mais um exemplo, porque lembrei, é um exemplo mediático e que toda a gente conhece, que é o caso do Filipe Coutinho. Ou seja, o Filipe Coutinho chegou ao Barcelona num negócio mediático e era para ser aposta clara na equipa do Barcelona, e de facto o jogador não rendeu aquilo que se estava à espera que viesse a render. Ou seja, por vezes há negócios que não correm bem, há jogadores que não se conseguem adaptar aos contextos para onde vão, aos clubes para onde vão, e aqui o empréstimo também faz sentido. Ou seja, o jogador não rendeu, se calhar também pode ter a ver com o treinador, questões do treinador, não sei, mas emprestá-lo a outro clube, a outro contexto, pode ser favorável para o jogador, não só numa perspectiva de poder regressar, mas se não regressar acabou por se valorizar e pode, enfim, por exemplo, o Filipe Coutinho pode até ficar no Bayern de Munique neste momento, quem sabe. Agora, um outro exemplo nacional, que é, por exemplo, no Benfica, o Cádiz, o jogador foi comprado e nem teve a oportunidade de jogar no Benfica. Portanto, este tipo de negócios é que não traduz a realidade que o empréstimo deveria servir. E eu lembrei-me agora do Filipe Coutinho e achei pertinente porque toda a gente conhece. Exatamente. Eu não sei se tem algum caso mais para falar, mas eu queria-vos falar, por exemplo, há aqui uns números que me saltaram à atenção, que foi o Benfica e o Sporting têm cerca de 20 emprestados. No caso do Sporting eu acho que passa mesmo dos 20. E estávamos aqui a falar da questão do Chelsea, mas também os clubes portugueses não estão muito melhor no que toca a esse assunto. Mas no caso do Sporting, eu olho para estes nomes e se calhar tirando o nome do Palhinha e do Daniel Bragança, talvez só o Diaby, que está no Besiktas, é que pudesse ter lugar neste plantel. Vocês encontram algum jogador que também conseguissem encaixar para a próxima época aqui? Sim, dadas as dificuldades que o Sporting estava a passar, e olhando para aqueles que são os emprestados do Sporting, Mateus Pereira, não sei a se falta não de capacidade financeira se calhar também vai influenciar muito. Exatamente. Eu já não coloco o Mateus Pereira nesta lista porque eu penso que ele já está confirmado para a próxima época no West Brom. Pronto, então o caso do Gelson Dalla, por exemplo, não teve as oportunidades que se calhar merecia, digo eu, e nós aqui falamos de fora e daquilo que vemos e esquecemos muitas vezes aquilo que é o contexto de treino e aquilo que é o jogador em si, que é muito importante e que nós não temos acesso. Depois há outro jogador que é o Ivanildo, por exemplo, fez uma muito boa época. Este ano o Trabzonspor não está a ter talvez os minutos que deveria ter, mas também é um campeonato diferente. Vamos ver. Agora, lá está, falaste disso e muito bem. Tirando Daniel Bragança, Palhinha, aqui talvez colocaria o Gelson Dalla e o Ivanildo, possivelmente. Eduardo, não sei se tens alguns nomes a acrescentar a esta lista, ou até também já falaste no caso do Porto no Diogo Queiroz, mas temos outros jogadores como por exemplo o Shidozi, que se fala recentemente de um interesse do Sevilha, também podia ser uma opção interessante. Sim, no caso do Shidozi, assim, acho que passa mais por uma questão de avaliação de como é que o jogador regressa e de facto como é que evoluiu.
do que vi do Shidozi quando ainda estava num contexto nacional, não achei que fosse uma promessa assim, nada por aí além, principalmente comparado com os jogadores centrais jovens que o Porto tinha, como o Diogo Leite e o Diogo Queiroz, que já falei. Portanto, acho que depende muito, a menos que tenha evoluído de facto bastante, acho que não é assim, que não vai ser assim um reforço de peso, digamos assim. Só dando mais uma nota no Sporting, há um jogador, lá está, a questão dos emprestados também vai muito aquilo que o jogador encontra, que o treinador e que estilo de jogo é que o jogador encontra quando regressa. Era diferente quando estava, este ano o Sporting teve bastantes treinadores, portanto não facilita nada a avaliação dos emprestados. Mas há Filipe Xavi, que está emprestado à Académica, que é um jogador que eu particularmente gosto, é um médio criativo, e acho que é um jogador que poderia ser interessante no Sporting, se nem que fosse como mais uma opção para essa posição. Não sei se querem já passar para o Benfica ou não. Pode já passar. Sim, a questão do Benfica tem a questão do Jetson, do Krovinovic e do Ferreira, que já falámos, mas também tem agora a questão do Feiza, que o que se está a falar, as notícias que li a semana passada em Portugal foi que em Espanha se dizia que ele ia voltar, e é um jogador com 31 anos, portanto dificilmente vai ser aposto neste sistema do Bruno Lage, porque vai muito pelas características dele, porque eu acho que o Feiza é mais um jogador para jogar como 6 sozinho no meio campo, e jogando agora com dois médios mais recuadas, que o Feiza não encaixa tão bem na ideia do Bruno Lage, é um jogador que pode acabar por sair. Este empréstimo se calhar já foi feito a pensar num futuro negócio ou num futuro lucro que o Benfica poderia fazer com o jogador, não achas? Sim, exatamente. Mas depois temos jogadores como, por exemplo, o Bruno Varela, que está no Ajax, não tem os mínimos que poderia ter noutro contexto, porque está um pouco tapado pelo guarda-redes titular. Mas é um que está a ganhar experiência e está a evoluir no Ajax. Até que ponto é que não seria mais vantajoso para o Bruno Varela ser emprestado a um clube de primeira liga, onde fosse o guarda-redes titular, de forma a ter mais minutos e poder ganhar mais experiência? Se calhar até seria mais interessante. Nós vemos o caso, por exemplo, do Albac e do Ederson, que estiveram emprestados e quando regressaram apresentaram-se num nível altíssimo. Isso poderia acontecer o mesmo com o Bruno Varela. E o mesmo até com o Sevillar, que é um guarda-redes que claramente não está, na minha opinião, não está preparado para um contexto de primeira liga, e rodando se calhar numa equipa de segunda liga, onde fosse lá está o guarda-redes titular, seria muito mais vantajoso para a sua evolução e para a sua carreira. Mais do que estar na equipa B? Se calhar, sim, acho que sim, porque iria encontrar, lá está, o contexto acaba por ser semelhante, mas acho que iria encontrar outro tipo de desafios e outro tipo de espírito de balneário e outro estilo de jogo, etc., que se calhar não encontra no Benfica. Isso tudo, às vezes contextos diferentes e mais difíceis podem favorecer a evolução do jogador. E depois temos a questão também de jogadores como Alfa Semedo, para terminar, que eu sempre achei um jogador interessante, que acho que tinha uma margem de progressão grande, que agora está emprestado ao Nottingham, e vamos ver a que nível é que se vai apresentar, apesar de se calhar não encaixa tão bem nas ideias do Bruno Lage, mas pode ser um jogador que pode ser valorizado deste empréstimo, mesmo que seja por outro clube, sai valorizado do empréstimo, portanto é um empréstimo bem sucedido. Mas depois temos jogadores emprestados que eu dificilmente vejo a terem um futuro no Benfica. Por exemplo, o Conti, acho que se fosse o caso de ter qualidade para jogar, já tinha jogado mais tempo, e quando jogou tinha apresentado um nível mais elevado que aquele que apresentou. Caio Lucas também vai ser emprestado, dificilmente acredito que regresse. Lema é outro igual, e portanto acho que no caso do Benfica um pouco é isso que tinha a apontar. Exatamente. André, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar no que toca a respeito a esta situação dos jogadores emprestados pelos clubes. Não, só aí no Benfica, o caso do Krovinovic, é verdade que a lesão lhe dificultou aquilo que estava a ser a sua evolução no Benfica, mas é de facto um jogador que eu via encaixar perfeitamente neste Benfica, e onde o Benfica tem tido algumas dificuldades, e ele pode fazer aquela posição que é a posição 10, onde estava a jogar o Chiquinho, e onde o Benfica tem tido algumas dificuldades após a saída do João Félix. Portanto,
acho que o Krovinovic poderia encaixar ali. Agora, também lá está, não sabemos, e mais uma vez volta à parte interna, a questão da lesão acho que lhe dificultou um pouco a vida, mas estamos a ver que ele no West Bromwich esta temporada tinha feito 34 jogos, portanto, acho que a questão da lesão está claramente ultrapassada com os 34 jogos que ele realizou esta temporada. Portanto, não sei até que ponto o Krovinovic não teria sido bastante útil a esta equipa do Benfica. Exatamente. Sem dúvida, concordo plenamente. E a questão do Jetson, acho que foi um empréstimo que, parecendo que não, foi um empréstimo bastante bem pensado, porque pode surgir vários cenários deste empréstimo, que é, ou o jogador sai muito valorizado e o Tottenham quer comprá-lo e o Benfica ganha a nível financeiro, ou o jogador ganha experiência, ganha rotação numa liga de topo, ganha rotação com um treinador de topo, na Liga dos Campeões mais tempo, mais experiência ainda, e chega ao Benfica outro jogador. Pode chegar perfeitamente, pode não acontecer, claro, há sempre as duas opções, mas pode chegar outro jogador, pode chegar um jogador muito mais evoluído, muito mais completo, mais maduro, e pode chegar e treinar de uma forma muito boa e até cá por encaixar no 11 inicial. Portanto, acho que foi um empréstimo muito, muito bem pensado. Eu acho que ficou aqui claro que a vossa principal opinião é que o empréstimo é bom se for enquadrado em determinados contextos e contextos favoráveis ao jogador e que permitam, sobretudo, além de ter minutos, que o seu crescimento seja sustentável, não é? Bom, sendo assim, eu penso que a nossa discussão sobre isto está terminada, mas queria-vos pedir também que falassem um pouco para os nossos ouvintes sobre séries que recomendem, livros, filmes, um pouco o que é que andam a fazer neste tempo de isolamento e também como forma dos nossos ouvintes poderem passar um pouco deste tempo, usufruir um pouco deste tempo com coisas agradáveis. Eduardo, posso já começar por ti? Sim, livros até calha bem, porque eu neste momento estou na calha de ler dois, de ler três na realidade. Li um que é o Efeito Lage, que foi escrito pelo blog do Lateral Esquerdo, que é um livro que analisa a época passada do Benfica, desde a entrada do Bruno Lage, e fala um pouco da questão do treinador, da importância da liderança, da comunicação, do contexto em que se inseriu, faz análise tática. E acho que para quem quer mais aprender sobre comunicação, liderança, sobre o treinador em si e depois a parte tática, não só uma forma de explicar o que aconteceu, mas também de analisar aquilo que poderia acontecer, acho que é um livro bastante bom. Também estou para ler o Entre Linhas do Carlos Carvalhal e agora mais recentemente estou a ler um livro mais específico que é, o título em português é Construindo uma Forma de Jogar, se não me engano é assim, que é um livro basicamente em que explica, apesar de ser um nível mais básico, introduz um pouco como é que é a vida de um treinador, mas mais a parte técnica do jogo de futebol em si. Relativamente a séries, sinceramente não sou o grande, não vejo muitas séries, mas toda a gente fala do English Game e acho que se calhar vai ser a próxima série que vou ver, mas se calhar séries é mais a área do André, não sei. André, o que tens a dizer? Não, posso pegar por aí e começar pela série, a série do Sunderland. Acho que está de facto incrível. Aquilo que o retrato de um clube que foi cair na terceira divisão e depois o renascer. Eu não posso falar porque ainda não tive tempo de ver a segunda temporada, enfim, vi a primeira, mas está guardado. O que diz? Não vai desiludir a segunda temporada. Pronto. Eu já estive a ver e já tenho o tempinho para ver a segunda temporada. Agora, em relação a livros, falaste dessa recomendação e eu puxei logo aqui 3 livros que gosto. 2 deles já li, um estou a ler agora. 2 deles, e os que já li, um é o Futebol a Sério, do Carlos Daniel. É aquele livro que podes abrir numa página qualquer e podes ler só aquele bocado, fechas o livro e voltas quando te apetecer. Portanto, é um livro muito interessante porque fala sobre a paixão do jogo, aquilo que é as dinâmicas, e ele apresenta várias equipas da história do futebol e que marcaram a história do futebol pela positiva. Portanto, é um livro muito, muito, muito interessante e que fala também dos diversos aspectos do jogo, desde transições ofensivas, defensivas. Portanto, é um livro muito interessante. Outro livro, porque é um capítulo que eu, como comunicador, gosto muito, que é a parte da liderança no futebol e a forma de comunicar. É um livro sobre Mourinho, e que fala da liderança, o trabalho em equipa e a excelência profissional.
Um livro muito interessante e que já o li 2 vezes, porque fala de pormenores muito, muito interessantes do Mourinho, seja no Inter Milão, no Real Madrid, e ações comunicativas de liderança do Mourinho. E depois, o terceiro livro, que é o que estou a ler agora, o autor é o Rasmus Ankersen, e o livro tem como título The Goldmine Effect, e fala sobre os segredos da high performance, portanto, segredos da alta competição. E é um livro muito interessante. Este autor faz parte chegou a ser presidente do Meaty Island e faz parte do Brentford, do Championship, diretor desportivo. E, portanto, é um livro muito interessante. São também 2 projetos, o Meaty Island e o Brentford, muito interessantes de serem seguidos com atenção. E, portanto, estou a gostar bastante deste livro. Não vou revelar pormenores, mas são realmente 3 livros que eu recomendo de leitura fácil e muito, muito produtiva. Eu só queria esclarecer o autor do livro que eu disse sobre o treino, porque não ficou claro. O autor chama-se Walter Donaciano Correia e o livro está disponível em PDF no blog Teoria de Futebol. E pronto, no geral é um livro que fala mais da relação treino e competição, a idealização do treino, princípios de treino, e depois tem uma série de exercícios de treino, ou seja, um livro bastante mais específico, mas para quem se interessar pela área, pode ser muito, muito, muito interessante. Exatamente. Eduardo e André, muito obrigado mais uma vez por terem aceito o convite e terem partilhado um pouco das vossas ideias. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!